Olá, crianças! Hoje faremos a revisão dos conteúdos estudados no segundo bimestre nas aulas de geografia. Importante reforçar. Eu farei um breve resumo, né? Tudo que nós conversamos, tudo que foi falado, né? Nesse segundo bimestre. Mas é importante que vocês façam a leitura silenciosamente dos textos. Caso haja alguma dúvida, tire a dúvida com a professora. Releiam as atividades que vocês realizaram na apostila. E lembre-se, tudo aquilo que a professora falar que é importante, né? Todos os conteúdos são importantes, têm a sua relevância no conteúdo, né, discutido no decorrer do segundo bimestre. Mas alguns conteúdos que a professora pede para escrever é importante, né, pede para circular, para assinalar, eu quero que vocês leiam com um pouquinho mais de atenção, ok? Então vamos lá. Nas aulas de geografia, a primeira reflexão que nós fizemos foi referente ao que é paisagem para vocês, né? Então, a primeira aula de geografia do segundo bimestre foi nós conversarmos qual era a percepção de vocês do que era paisagem. Posteriormente, nós fizemos a leitura, né, de um texto contemplando a paisagem. Nós discutimos, né, sobre o que seria a paisagem, o que nós podemos, através dos nossos sentidos, perceber a paisagem, que a paisagem ela não é só vista, nós podemos sentir através da audição, nós podemos através do olfato e do tato. Então, assim, a paisagem não é só aquilo que os nossos olhos podem ver, e sim o que nós podemos sentir, né? Depois nós fizemos as seguintes observações, né, e os questionamentos, se as paisagens elas são todas iguais, né? E nós fizemos a comparação entre paisagens rurais, né, e as paisagens urbanas. Lembrando, o rural remete ao campo e o urbano remete à cidade, né? É muito comum vocês fazerem essa pequena confusão, né, desses termos, né, que rural está relacionado a campo e urbano está relacionado à cidade, né? E assim nós continuamos, né, observando algumas paisagens, e aí apareceu aquela palavrinha que é nova para vocês, que surgiu aqui nessa apostila, que é antrópicas, né? E a Pro sempre fala que tudo que apareceu a palavra assim, ó, paisagem cultural, paisagem antrópica, paisagem humanizada, paisagem cultural, são todas paisagens que foram modificadas ou tiveram alguma interferência humana, seja pela ocupação para as pessoas morarem, né? Seja para o desmatamento, para a criação de animais, enfim, é uma interferência humana numa paisagem natural. E aí nós observamos as imagens e discutimos, né, sobre as diferenças entre as paisagens culturais e as paisagens naturais. A própria palavrinha já diz, paisagem natural é aquilo que não teve interferência humana, ok? Depois, né, teve uma outra atividade que era para vocês reforçarem aquilo que foi estudado, né, para vocês observarem se a paisagem era rural ou urbana, se a paisagem estava remetendo ao campo ou à cidade. Natural, se era uma paisagem que não houve nenhuma interferência humana, ou se era uma paisagem cultural, se havia tido algum tipo de interferência humana. Depois nós fizemos um outro estudo que é referente aos planos das paisagens, né? Então, nós estudamos que dentro de uma paisagem há o primeiro plano, o segundo e o terceiro plano. Ou seja, geralmente o primeiro plano é aquilo que a gente observa que está mais próximo da gente, né? O segundo plano que a gente fala que é o intermediário é aquele que fica no meio da paisagem e o terceiro plano é aquela que aparece mais distante, mais ao fundo da paisagem. Depois nós fizemos uma atividade para reforçar, né, as nossas observações referente aos planos de uma paisagem. Depois nós fizemos outras atividades que é referente, né, o tempo e as paisagens. Que aí nós fizemos a discussão que o que modifica mais uma paisagem, né? Se a paisagem natural ela acaba se modificando sozinha, né, pela interferência da própria natureza, ou se é o próprio ser humano, né, que também faz a interferência
nessas paisagens. E aí nós fizemos essa atividade de observação com o passar do tempo. A primeira imagem nós observamos que não houve nenhuma interferência humana, e com o passar do tempo, né, foram havendo as ocupações humanas, e aí a paisagem, por último, nós conseguimos observar que é uma paisagem totalmente, né, praticamente urbanizada, construída e ocupada pelo ser humano, né? Aqui, essa atividade a professora pediu para pular, porque nós teríamos que estar fazendo dentro do contexto escolar, dentro do colégio, para ter uma validade melhor para vocês e um entendimento. Então, essa página a professora pulou, eu não fiz essa atividade com vocês. Depois, crianças, nós fizemos um estudo, né, em relação às transformações nas paisagens por meios naturais. Então, aqui nós não estamos falando das interferências dos seres humanos, né? Esse item aqui, crianças, é muito importante. Então, eu quero que vocês circulem aí, tá? Que é a questão do que é erosão. Professora, o que é erosão? É uma questão que vai cair na prova? Sim, vai cair na prova, sim. Então, nesse texto, crianças, nós falamos bastante, nós exploramos, né, a questão das transformações das paisagens naturais por interferência do próprio clima, né, da região do lugar. Então, nós não, aqui em nenhum momento nós falamos sobre a interferência do ser humano na paisagem. Então, o que eu quero reforçar aí com vocês, o que é erosão, crianças? Então, vamos lá. Erosão é o processo de desgastes do solo e das rochas. Então, é isso que eu quero que vocês gravem aí para vocês, porque é uma questão que irá cair na prova. Então, eu quero que vocês circulem aí a questão número 3, escrevam importante, que eu quero que vocês estudem esse conteúdo, ok? Na página 223, esse exercício número 16 também é uma questão que cairá na avaliação de vocês. E nessa questão 16, nós discutimos na aula ao vivo, né? E aí eu pedi para vocês fazerem a leitura e responderem oralmente para a professora em relação a esse vulcão, né? Que aí, na verdade, a gente acabou falando sobre a interferência da própria natureza, porque com a larva, o vulcão em erupção, com a própria larva, surgiu, né, uma nova ilha. Então, quer dizer, houve uma modificação nessa paisagem, porém foi uma modificação da própria natureza, não teve interferência humana. A informação que eu quero que vocês se atentem, crianças, é onde fica localizado esse vulcão, tá bom? O nome desse vulcão aí é o Tongarunga Rapai. Então, eu quero que vocês se atentem a isso. Qual é a localização desse vulcão, tá bom? Onde que ele fica? Então, ele fica ao sul de Tonga. Não se esqueçam dessa informação. Grifem aí essa informação, ela é importante. No exercício número 17, nós falamos um pouquinho também sobre a formação, né, das estalactites e das estalagmites. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né, que é a questão da circulação da água, que uma faz esse formato, né, de cone, uma é para baixo e outra é para cima. E, na verdade, o que acaba moldando, né, essas estalactites e as estalagmites é a questão da circulação da água. Mas aí, essa formação, crianças, durante esse processo de formação, né, das estalactites, com o tempo, com o passar do tempo, com muito tempo, né, de uma hora para outra, que a circulação da água vai fazendo essas formações rochosas, ok? Vamos agora para a página 224. Na página 224, nós fizemos um exercício, né, que era para vocês escreverem como que o homem modifica, né, o meio em relação a essas imagens que aparecem aí. Acabou sendo uma atividade de resposta pessoal, né? Mas aí nós fizemos essa atividade. Crianças, na prova de vocês haverá um mapa igual a este aí que vocês estão vendo na página 225. Então, a professora vai retomar o conteúdo desse mapa. Áreas verdes, né? Que se remete às áreas remanescentes. O que são áreas remanescentes, né, em relação a esse mapa que aparece aí para vocês, o mapa do Brasil, né? As áreas verdes, as áreas remanescentes, elas fazem referência às áreas que foram pouco ocupadas, né? Que não foram
tão desmatadas assim, porque pode haver ocupação, mas porém não agrediu tanto assim o meio ambiente. E essa área aí, a lilás, que é a antropizada, nós podemos falar que foram aquelas áreas que foram ocupadas pelo ser humano, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês observem, façam a leitura das atividades, porque cairá, tá, na prova de vocês, escrevam aí, importante, porque cairá na prova de vocês uma questão sobre esse mapa, e esse mapa estará lá na prova de vocês, na prova online. Depois, na página 227, nós fizemos, né, as atividades referentes ao desmatamento, uma crítica, né, ao desmatamento e como prejudica o meio ambiente e acaba afetando até o próprio ser humano mesmo, a questão do desmatamento. Crianças, na página 227, conversamos sobre rugosidade espacial. Rugosidade espacial, crianças, são prédios, vou dar um exemplo, né, de prédios, construções antigas que antes tinham uma finalidade e hoje tem uma outra função. Exemplo que é dado aí na apostila, né? Os Arcos da Lapa na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, essa parte aqui dos Arcos da Lapa na cidade do Rio de Janeiro é uma questão de prova também, tá bom? Então, assim, ó, sobre os Arcos da Lapa. Eu não vou perguntar para vocês o que é rugosidade, tá? Eu vou dar o exemplo agora para vocês de rugosidade. Eu não vou falar esse aqui da apostila porque eu quero que vocês leiam, mas eu vou explicar e vou dar um exemplo para vocês de rugosidade espacial, tá? Exemplo, criança, que eu acho que até na aula ao vivo eu falei. O Museu Imperial, que fica localizado lá no Rio de Janeiro, antigamente era o Palácio do Dom Pedro, ou seja, é uma construção antiga. Era um palácio. Então, a sua finalidade no passado era a residência do Dom Pedro. Hoje, essa construção ela tem uma outra finalidade. A sua finalidade hoje é um museu. Então, esse é o exemplo. Antigamente era um palácio, era uma moradia, né, do Dom Pedro, e hoje aquele prédio, né? Hoje a sua finalidade é para um museu, tá bom? Esses arcos da Lapa também, eles tinham uma finalidade no passado e hoje tem outra. Reforçando, Arcos da Lapa fica localizado, tá, no Rio de Janeiro. Página 228, foi uma atividade também para reforçar aquilo que nós estávamos falando, né, sobre elementos do passado, elementos do presente, qual é a importância de conservarmos, né, os prédios históricos. Na página 229, era para vocês observarem as imagens, né, e fazerem o registro do que vocês estavam observando. Se era uma cidade pequena, média, grande, se era uma cidade agitada, se era uma cidade mais calma. Então, era a percepção de vocês. Na página 230, né, nós conversamos um pouquinho sobre os sambaquis. Nós fizemos essa leitura do texto, né, e depois fizemos esse diagrama aqui e procuramos as palavras que estavam em destaque no texto. Crianças, na prova vai ser perguntado o que são sambaquis? Sim, será. Então, vocês escrevam aí que é importante, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a leitura do texto, leiam com atenção que vai cair uma questão sobre isso daí, tá? Eu separei aqui para vocês uma atividade aqui que eu fiz com a prova de história, né, a revisão, e eu quero que vocês façam na de geografia. Vocês vão colocar no pause, tá, para poder fazer a cópia. Eu quero que vocês façam esse registro no caderno de classe, que é para auxiliar nos estudos, tá, para a prova de geografia. Então, alguns pontos importantes que eu quero que vocês registrem no caderno de classe de vocês, tá? Quem está com o vídeo vai pausar o vídeo e vai fazer a cópia. Quem estiver na aula ao vivo, a professora vai compartilhar esse texto na tela para vocês fazerem a cópia durante a aula ao vivo. Tem algumas crianças que não podem entrar, né, de manhã, então vocês coloquem pausa no vídeo. Áreas que sofrem algum tipo de interferência humana, como desmatamento e ocupações, chamamos de antropizada, cultural, artificial e humanizada. Aí pula uma linha, tá, crianças?
façam outro tópico. As paisagens se modificam através da ação humana e da natureza. Os sambaquis são feitos de conchas, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos e utensílios feitos de pedra e ossos. Erosão é o processo de desgaste do solo e das rochas. Então, eu quero que vocês façam esse registro, tá, no caderno de vocês, que são informações importantes. Lembrando, façam a leitura de todo o conteúdo da apostila com calma, tá? Caso tenham alguma dúvida, tá? Mandem para a professora, entrem na aula ao vivo, que a professora vai auxiliar vocês, tá bom? Bons estudos e boa prova para vocês.